Muito bem, meu povo querido, falando de eleição, nós temos que saber que esse é o nosso tempo de exercer a democracia. E como nós estamos no período eleitoral, muitas dúvidas fazem parte da nossa rotina, não é verdade? Ali agora, ainda mais com a internet, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, então nós vamos saber sobre os mitos em relação às eleições e para isso nós convidamos alguém que conhece tudo sobre isso. É prateleira de cima, como eu sempre digo, e nós vamos conversar agora com a Lara Ferreira. Ela é chefe, vamos lá para dar a descrição dela. Isso, ela é chefe da seção de pesquisas e cidadania do TRE Minas Gerais. Lara, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Que joia poder recebê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco, receber aqui para a gente tratar desse assunto. Grupo de WhatsApp, rede social, isso aí tem sido talvez um ponto de grandes preocupações, né, a respeito dessa eleição. As famosas e chamadas fake news aí estão sendo disseminadas. Então o controle tem que ser rigoroso, não tem? Sim, o controle tem que ser rigoroso, mas é de fato uma questão sistêmica do mundo que a gente vive hoje, né? As fake news, que são notícias mais curtas, elas tendem a ser disseminadas mais facilmente do que as notícias verdadeiras, que são mais robustas, levam mais tempo para que as pessoas se informem. E quando, por exemplo, a gente está cansado de falar isso para o pessoal, recebeu uma notícia, cheque a fonte, veja a credibilidade de quem mandou, mas algumas das chamadas fake news ou desses boatos aí de WhatsApp, por exemplo, agora da greve dos caminhões, normalmente eles têm algumas coisas muito parecidas. Repasse para o maior número de pessoas, não deixe essa mensagem morrer. Tentaram tirar essa mensagem, mas nós podemos... Existe um apelo para disseminação, né? E isso deve servir como um alerta para que a pessoa desconfie que se trata de uma fake news. E quando a gente fala, por exemplo, de mitos e verdades nas eleições, nós destacamos aqui alguns e eu gostaria que você falasse para a gente, Lara, sobre o que é divulgado, se é mito ou se é verdade e por quê. Fechado? Okay. Então vamos lá. O primeiro aí para vocês de casa, eu pergunto, mito ou verdade? Se mais de 50% dos eleitores não comparecerem para votar, a eleição será anulada. Mito ou verdade? Isso é um mito. No Brasil, o voto é obrigatório, é preciso comparecer, a menos que a pessoa não esteja no domicílio eleitoral, e aí ela vai fazer a justificativa em outro domicílio ou no prazo de 60 dias, desde que exista alguma razão para ela ter se ausentado do voto. Ela precisa apresentar isso ao juiz eleitoral, mas não existe uma quantidade mínima necessária para que o resultado da eleição seja considerado. Então é um mito. Se todo mundo não sair de casa, só mesário, presidente de mesa, essa turma ali votarem, a eleição é válida do mesmo jeito? A eleição é válida do mesmo jeito. Se no limite apenas uma pessoa, vamos pensar numa situação absurda, se apenas uma pessoa sair para votar, ela vai decidir sozinha a eleição. Uau! Tá vendo, gente? Então não acredite nessa história de que, olha, não vamos sair de casa, se 50%... Você já sabe aqui que é mito, é mentira. Isso aí é do capeta. O pai da mentira é o diabo, não é não, Fininho? João 8,44, o pai da mentira é o capeta. Então vamos lá para um segundo ponto que eu pergunto para Lara Ferreira se é mito ou verdade. Vamos lá na tela? Então, tá aí. Se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição será anulada. Lara, mito ou verdade? Esse também é um mito. É uma informação que não encontra mais respaldo na jurisprudência do TSE. Hoje, o que a gente compreende é que o eleitor tem o direito, ele precisa comparecer. Comparecendo, ele pode optar por votar branco, pode optar por votar nulo e, de qualquer maneira, ele está exercendo ali a sua vontade e a Justiça Eleitoral vai resguardar a vontade do eleitor.
O que acontece, o que pode levar à anulação das eleições, é quando a Justiça Eleitoral declara a nulidade posterior de votos que teriam sido dados anteriormente a um candidato, mas foi verificada alguma fraude, algum ilícito, que leva a crer que aquela vontade do eleitor nas urnas não foi legítima. Aí, nesse caso, sim, quando a Justiça Eleitoral anula os votos, podem ocorrer novas eleições. Mas é diferente dessa hipótese que costuma ser disseminada nas redes sociais, de que a pessoa vai lá votar nulo e se muitas pessoas votarem nulo, a eleição será anulada. Isso não é verdade. Então é importante também dizer, porque o direito de anular o voto é do eleitor. Ele tem o direito. Está previsto na legislação. Está lá, inclusive, na urna eletrônica, tem lá, anula. Sim. Não é isso? Agora, se todos anularem o voto, tiver um voto válido, numa situação absurda, como a Lara falou, incide na primeira questão, que é, ele vai decidir a eleição toda. Exato. Então, você, de casa, pensando que se você não quer participar, se você acha uma chatice tremenda, se você acha que não tem jeito mais, política é tudo a mesma coisa, aí você fala, olha, eu não vou votar, eu vou votar nulo. Tem gente do outro lado que está interessadíssimo em votar e eleger ali e estabelecer os seus representantes. E talvez pela porcentagem ali, pelo percentual deles, eles podem colocar candidatos lá ou, né, elegerem pessoas que talvez não farão o bem que você pensa que poderia ter. Então, tem que ficar bem claro isso, né, Lara? Isso. Agora, Lara, antes da gente partir para um outro mito ou verdade, eu quero te perguntar sobre a questão do voto em trânsito. Hoje, ainda dá tempo da pessoa informar o município? Quais são os municípios? Qual a forma para a pessoa votar em trânsito neste pleito de 2018? O prazo, na verdade, já se encerrou. Então, aqueles que queriam indicar que estariam em outro município para poder registrar o voto em outro município, já deveriam ter buscado a Justiça Eleitoral. Agora será necessário comparecer à sessão em que ele de fato é eleitor ou, se estiver fora, fazer a justificativa. Aí em qualquer sessão eleitoral? Em qualquer sessão eleitoral. Mas tinha uma regrinha para isso aí, não tinha? Por exemplo, é só em algumas cidades tinha um número mínimo de eleitores para poder se cadastrar? Não, né? Eu teria que verificar lá no site do tribunal. Ah, joia. Porque as pessoas também poderiam fazer, estando fora de Belo Horizonte, então você poderia votar de um outro lugar. Mas já acabou o prazo, então você agora vai ter que votar, ou se no dia 7 de outubro você estiver em outro domicílio eleitoral, você foi visitar a sogra lá no outro estado, né? Aí você vai ter que ir a uma sessão eleitoral, preencher o formulário e justificar o seu voto, para que você não tenha que acertar as contas aí depois com a nossa Justiça Eleitoral. Quando a pessoa deixa de votar, Lara, ela tem uma multa para pagar, não é isso? Sim, a multa corresponde ao valor de R$ 3,50 para cada turno que ela deixar de comparecer. Em média, é esse o valor. Mas se a gente pensar assim, R$ 3,50? Isso não é nada. Eu saí de casa, eu gasto muito mais do que esses R$ 3,50. Depois eu vou lá e pago isso, eu fico em dia, está tudo certo. Mas tem que pensar que esse dinheiro também, ele vai ser destinado a fundo eleitoral, fundo partidário, e vai ganhar quem tiver. Eu acho que a questão a ser considerada aqui não é exatamente o valor financeiro. O fundo partidário é um recurso público, sim, que também é importante para que os partidos políticos possam fazer as suas atividades, que são importantes para a democracia, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que até pouco tempo atrás a gente não tinha o direito ao voto, né? Que esse direito que hoje parece custar R$ 3,50 é, na verdade, uma conquista histórica que a gente precisa honrar. Com toda certeza. E então, quando a pessoa pensa assim, eu vou R$ 3,50... Não é pelo valor, é pela história, pelo futuro, é uma semente para amanhã você colher frutos. Principalmente, eu cresci, né, ouvindo sempre isso, o Brasil é o país do futuro. Né? Se a gente ficar sempre assim, nós temos que fazer hoje, plantar hoje, porque senão no futuro a gente não vai colher nada. Com certeza. Não é verdade? Então vamos lá. Próxima tela aí, próximo mito ou verdade para Lara Ferreira, aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Vamos lá. O voto branco é direcionado para o candidato que está na frente?
Mito ou verdade, Lara? Esse também é um mito. Ele decorre de uma legislação que a gente já teve anteriormente, que já aplicamos anteriormente, mas que não subsiste mais e que antes, de fato, o voto branco ia para aquele candidato que estava na frente. Isso não corresponde mais à verdade. Então, hoje, tanto o voto nulo, que é dado nulo nas urnas, quanto o voto branco são desconsiderados para efeito de você aferir qual é a quantidade de votos válidos. Então, são votos que não serão contabilizados para nenhuma finalidade. Então, é mais um número, mas para a decisão de uma eleição ou dos cargos que se promovem, não tem valor nenhum. Não tem nenhum impacto. Então, é mito. Pum, pode dar um carimbo aí na tela e vai dar tudo certo. Outra tela aí para a gente, o quarto ponto a ser tratado, voto branco e voto nulo são a mesma coisa? São diferentes, né? O voto branco... Hoje a gente vive uma realidade de urna eletrônica, então lá na urna eletrônica a diferença entre o voto branco e o voto nulo é a seguinte: tem a tecla do branco, vai apertar o confirma, nesse caso o voto vai ser contabilizado como branco. O voto nulo é quando o eleitor escolhe um número que não corresponde a nenhum partido, a nenhum candidato e aperta confirma. E ele pode ter feito isso deliberadamente ou pode ser resultado de erro, né? Não há como aferir exatamente o que aconteceu. Então há uma diferença. Até porque a partir do momento que confirma o verdinho, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então há uma diferença só ali no momento da urna. Para a contabilização é a mesma coisa. Então Os dois são desconsiderados. Desconsiderados. Então, de certa forma, sim, são a mesma coisa, mas para efeito ali de contabilização e de urna. Não vai para partido, não vai para candidato, não vai nada. Então, fica ali dentro desse contexto. Próxima tela. Votos brancos e nulos são a mesma coisa, esse nós já falamos, né? Isso, agora o próximo ali. Votos brancos e nulos podem influenciar no resultado da eleição aí de alguma forma? Não influenciam, eles são desconsiderados, não são considerados votos válidos. O que pode acontecer por uma operação matemática é que no caso do sistema proporcional, o número de votos válidos é considerado para que você chegue no final daquela conta matemática para saber quantos votos o partido precisa ter para conquistar uma cadeira. Quanto maior o número de votos brancos, de nulos e de abstenção, menor será o universo de votos válidos necessários para o partido conquistar uma cadeira. Então tem um impacto matemático, mas que não é direto. É importante que o eleitor entenda que, optando por escolher branco, optando por escolher nulo, o voto não vai nem para nenhum candidato e não terá um efeito direto na contabilização. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal, vamos seguir em frente. Lara, o candidato mais votado sempre é eleito? Essa é uma discussão necessária e um pouco complexa que diz respeito ao sistema proporcional que nós adotamos no Brasil para eleger os representantes dos parlamentos em âmbito municipal, estadual ou federal. Então, os vereadores são eleitos no sistema proporcional, o deputado estadual é eleito no sistema proporcional e o deputado federal também. Nesse sistema proporcional, o impacto da votação é analisado, em primeiro lugar, para o partido político ou para a coligação. Então, primeiro a gente vai analisar a quantidade de votos que aquele partido ou aquela coligação obteve. Essa quantidade de votos vai dizer quantas cadeiras o partido ou a coligação tem direito, se 5, se 10 ou 15. E dentro das cadeiras que o partido tem direito, aí nesse momento a gente vai aferir, dentro de cada partido ou de cada coligação, os candidatos que tiveram mais votos. Nessa dinâmica, pode ser que um primeiro candidato que teve muitos votos acabe arrastando outros candidatos que não tiveram tantos votos, mas que vão acabar ocupando as cadeiras daquele partido e daquela coligação. Isso aí aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, assim, com pessoas até de conhecimento do grande público mesmo, né? Pessoas famosas que foram levadas por causa desse coeficiente eleitoral. O famoso, na verdade, acabava levando pessoas menos expressivas. E aí tem dois aspectos que eu acho que é importante considerar. Primeiro que desde a reforma de 2015, a gente passou a ter uma nova regra que exige que para a pessoa efetivamente sentar na cadeira que o partido conquistou, ela precisa ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral, tentando minimizar um pouco esse efeito. Mas o ponto que eu acho que de fato a gente precisa ressaltar é que o sistema proporcional
é um sistema que privilegia os partidos, e isso faz sentido. Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, são os partidos que agem. Então, é uma escolha, existem outros sistemas, mas é um sistema que tem essa lógica, privilegiar o partido e dar menos peso à pessoa efetiva que estará sentada na cadeira. Então, é importante aí, quando se divulga aí, olha, vote na legenda. Se você não tem seu candidato, vote na legenda tal. Então, o partido está fazendo meio que uma propaganda dele mesmo para não dar isso aí, né? Para não privilegiar A ou B ali. A gente sabe que existe, tem candidatos que são candidatos nos partidos. Sim. Né? Agora, ele faz isso até por causa dessa representatividade nessas câmaras aí, né? Sim, porque lá no parlamento as decisões serão tomadas por bancadas partidárias. Então faz sentido que o partido tente conquistar o maior número de cadeiras possível, né, para que ele tenha peso, força política, representatividade lá no sistema político. Quando a gente para pensar, por exemplo, nessa questão da eleição, a gente tem aí 5 cargos majoritários para poderem ser definidos agora em 7 de outubro. Logo, a gente já fala que é uma eleição grande, uma votação longa, não é? Então, só para o telespectador entender, nós vamos, pela ordem da votação na urna eletrônica, começa pelo presidente. Eu não vou saber a ordem de cor, mas o presidente é o último. Então é deputado estadual, federal, 2 vagas para senadores. Senador A, senador B, mas é um voto só. São 2 votos para 2 senadores. Então serão 2 votos. Isso. Então a urna vai votar 2 vezes. Salvo engano, é deputado estadual primeiro, depois deputado federal, depois senador, senador de novo, governador e presidente. Isso. Então fique bem atento aí, querido telespectador, por causa disso. Serão 5. Então, recomenda-se naturalmente, não tem problema nenhum nisso. Você levar ali a sua colinha ali. Então, você inclusive está disponibilizada lá no site do TRE. Já é possível baixar, fazer a impressão para já levar a colinha. Então, TRE, se a gente for falar, é TRE.gov. TRE-IFMG.jus.br. Você pode aí acessar, fazer ali, já baixar sua colinha ali para você, no dia 7 de outubro, não errar, não perder o seu voto, achar que começou por um, achar que vai começar por outro e, com isso, fazer uma confusão. Eu falo isso, Lara, porque eu já fui presidente de mesa, já fui mesário em algumas oportunidades e eu vi quanta gente... mas ali o meu acabou, mas eu não votei para quem eu queria. Infelizmente, porque começou errado, digitou errado, não prestou atenção. Então, você tem o seu tempo, você vai ter ali o seu tempo na urna, fica tranquilo, leva a sua colinha. Essas colinhas, elas vêm com a ordem, né? Sim, correta, de que aparece na urna, e eu tenho certeza que o seu voto, ele é importantíssimo, porque essa é a hora da gente aí mudar o nosso país.